Olá pessoal, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Bruno, sou professor de matemática e de física, leciono na rede pública e na rede particular também aqui da cidade de São Lourenço. Assumi a disciplina de matemática com vocês na última quarta-feira, né? E a partir de agora a gente vai dar continuidade a esse momento, né, das aulas virtuais. Então eu sempre vou dar suporte para vocês, ou através de alguns vídeos para tentar explicar a matéria de uma forma um pouco mais simples, e aí vou dar suporte para vocês também no grupo do WhatsApp. Eu quero que vocês tenham em mente que podem contar comigo, tá? Não somente para o conteúdo que vocês estão tendo no PET, mas também com qualquer outro conteúdo de matemática, principalmente aqueles que têm aí a ânsia de fazer um Enem, a ânsia de fazer um vestibular, a ânsia de ir para o ensino superior e para a faculdade aí. Eu quero me deixar aberto para poder ajudá-los nessa caminhada, tá bom? Eu vou tentar fazer o máximo para que as nossas aulas virtuais sejam mais parecidas com as aulas presenciais possível. Então eu vou dar aula aqui no quadro e eu sempre disponibilizo para vocês o link das aulas para que a gente possa dar sequência ao PET, tá? O PET é o Plano de Estudo Tutorado, né, que foi desenvolvido pelo governo do estado de Minas. Então, naquele conteúdo nós vamos seguir, né? Vocês estão vendo desde a semana 1 a questão de notação científica. Então, hoje a gente vai dar continuidade iniciando a semana 3, tá ok? A semana 3 continua também com notação científica, só que agora ela coloca para a gente alguns itens importantes, né? Algumas medidas que não são tão comuns do nosso dia a dia, tá? Então nós temos aí o nanômetro. Certo? Nanômetro. Bom, nano, gente, nós vemos muito essa palavra aí, né, quando fala de nanotecnologia, e esse nano nos dá a ideia de uma partícula muito pequena, tá? Uma partícula que não é visível a olho nu, ou seja, ela tem uma dimensão muito pequenininha, tá? Por quê? Para você ter ideia, um nanômetro, que nós representamos pela letra NN, nanômetro, ele equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, vamos tentar colocar isso como um número, né? Um número comprido aí para a gente poder entender. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, um nanômetro é a mesma coisa de eu dizer que é 0,000000001 metro. Pô, 1 metro a gente consegue medir com uma régua, né? Com algum utensílio aí de medida, uma trena, enfim. Até com uma régua mesmo a gente consegue, vai dar em 1 metro. Imagina só um nanômetro. Vai ser a 10ª parte desse metro. Então, 0, essa quantidade aí, tá? Então, se eu der para vocês o seguinte, 23 nanômetros. O que equivale esse 23 nanômetros? Então vamos lá. É a mesma coisa de 23 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então, nós acrescentamos essa estrutura vezes 10 a menos 9 para a gente traduzir aí o que é nanômetro, beleza? Nós temos outras grandezas, tá? Que a apostila ainda não abordou, mas que são muito importantes, principalmente, não só a matemática, mas para a física e para a química, e até mesmo para a biologia, quando vocês forem ver DNA, que é, por exemplo, o micrômetro. O micrômetro ele é um pouquinho maior do que o nanômetro. Então, o nanômetro é muito pequenininho, tá? O micrômetro, então, e ele tem esse símbolo que parece um U, ok? Um micrômetro equivale a 10 elevado a menos 6 metros. Ou seja, um micrômetro
É a mesma coisa de eu dizer 0,1, 2, 3, 4, 5, 0,000001 metros. Então ele é um pouquinho maior do que o nanômetro, tá? E aí a gente pode pensar em micrômetro, para vocês terem ideia, o carrapato, por exemplo. O carrapato, ele tem uma medida de aproximadamente 300 micrômetros, tá ok? Essa é a medida do carrapato, ok? Ou eu poderia dizer 300 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Essa é a medida aproximada de um carrapato, beleza? Coloco 300 aqui, ó. Como o último número é 0, eu vou andar para trás 6 casas. Então vamos lá, então eu vou botar um punhado de 0 aqui. Se sobrar, eu apago, ok? Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou esse aqui, eu apago. Então eu posso dizer que um carrapato tem uma medida aproximada de 0,000300. Observa, gente, que quando o número termina em 0, eu posso apagar, ó. É a mesma coisa de eu dizer 0,0003 metros. Esse é a medida de um carrapato, tá ok? Vamos tentar ver outra estrutura aí. O DNA, por exemplo, né? Nós temos aí o DNA, que vocês vão estudar, ou já viram, né? Que é o famoso ácido desoxirribonucleico. É uma palavra difícil, né? Ácido desoxirribonucleico, DNA. E ele está presente no núcleo da nossa célula, né? E é através dele que todas as nossas estruturas, ou seja, todas as nossas características vêm, né, do nosso pai, vêm da nossa mãe. Aí vocês vão ver a questão dos cromossomos, que a metade vem do pai, a metade vem da mãe, e forma um ser humano com as características que nós temos hoje, tá? Um DNA, por exemplo, tem uma medida de aproximadamente 2 nanômetros. Olha o tamanho disso. O que seria esses 2 nanômetros? Vou colocar um 2 bem grande aqui e vou completar com zeros lá atrás, ó. Nem sei se vai caber. Deixa eu até pôr ele mais para frente, porque é um número tão pequenininho. Deixa eu apagar aqui, para a gente tentar traduzir aí o que simboliza esse DNA. Então eu tenho aqui o DNA, eu falei para você que a medida deles é aproximadamente 2 nanômetros. E esse 2 nanômetros equivale ao quê? Ó, coloca um punhado de 0, pode colocar à vontade. O que sobrar a gente apaga. Lembra que eu falei que nanômetro é uma medida de 10 a menos 9? Então eu vou andar para trás 9 casas. O 2 está aqui, gente. Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei a vírgula. Sobrou zeros? Não apaga, pô. Sobrou, não utiliza. E aí eu finalizo com metros. Então a medida de um DNA é aproximadamente 0,0000002 metros. Ou seja, muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Um ribossomo. Um ribossomo é uma organela celular, ou seja, é um componente, é uma estrutura que está lá no citoplasma da nossa célula, né? E aí ele tem uma função específica aí, que cabe à professora de biologia, já não é muito minha praia. Mas o ribossomo, ele tem uma medida de aproximadamente 20 nanômetros. Ele é um pouquinho maior, né? Um pouquinho não, bem maior do que o DNA. Mas ainda assim é uma estrutura muito pequena. Tá? Então vamos tentar ver o que corresponde a esse ribossomo aí. Vou apagar o DNA. Ó, vou colocar o 20 e eu sei que nanômetro eu tenho que andar 9 casas para trás. Então o último número está aqui, ó. Então vou completar com zeros, né?
E aí, o último número é 0, eu vou andar do 0 para trás 9 casas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu certinho, né? E o final, metros. Lembrando que quando eu termino com 0, eu posso apagar, ele não faz diferença. Não vai fazer diferença para mim colocar 0 ali ou não, tá certo? Então eu tenho 0,000000002 metros. Essa é a medida aproximada de um ribossomo. Tranquilo, gente? Então vamos lá, eu tenho aí uma outra medida que talvez seja até um pouco menos utilizada, mas para efeito de curiosidade, é importante a gente saber que não está no PET de vocês, mas é uma medida muito menor, chamada angstrom. Ok? Angstrom. E ele é representado pela letra A, e parece que ele tem um Ozinho aqui em cima. Essa é a medida de angstrom. E qual que é a medida dele, real? Ele equivale a 10 elevado a menos 10, ou seja, ele consegue ser menor ainda do que o nanômetro. Tá vendo? Ele é muito menor do que o nanômetro. Não muito menor, mas é menor. Então, por exemplo, ele é utilizado para trabalhar com moléculas, com átomos. Né? O átomo da água, por exemplo, a gente calcula a medida em angstrom, tá? Vamos imaginar aí que eu esteja falando de 32 angstrom. Vamos traduzir essa medida para metro. Então eu coloco 32 aqui, né? Completo com 0 para trás. E a partir do 2 eu vou andar 10 casas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá aí, ó. Essa medida que eu dei equivale a 0,000000032 metros, tá? Então foram aí 3 medidas importantes que a gente viu hoje. Nós vimos angstrom, nós vimos nanômetro e nós vimos micrômetro. Nós vamos ver outras, como o picômetro, por exemplo, que é uma medida também muito utilizada para física, para química, para matemática, tá certo? Pessoal, um grande abraço, estarei disponível para vocês durante toda a semana para a gente poder tirar dúvidas sobre esse conteúdo e fazer as atividades. Podem me chamar, tá? A gente criou um grupo aí de matemática, o primeiro A do Polivalente, do AMA, e eu convido a todos a participarem, e lá a gente sempre vai colocar uma informação do conteúdo. Às vezes eu jogo aí para vocês um conteúdo extra para vocês estudarem, enfim. Esse momento é um momento muito delicado, tá todo mundo no mesmo barco, mas eu acredito que juntos, né, a gente pode somar forças não somente contra o vírus, mas para que nós possamos continuar aprendendo e chegar no objetivo final aí, que é concluir esse ensino, esse primeiro ano com excelência, passar para o ano que vem com o segundo ano, com conteúdo mais do que suficiente, mas além do conteúdo, a gente está preparados para os problemas, para as adversidades que a vida nos proporciona, né? Então eu quero contar com vocês, qualquer problema, Bruno, tive problema com a internet, enfim, eu vou estar sempre disponível, pode me ligar, pode mandar mensagem, pode mandar WhatsApp, que eu acho que o objetivo é a gente se ajudar nesse momento. Um grande abraço e até a próxima aula. Beijo!